Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de variações de katakana. Gente, eu acredito que essa aula aqui é a aula mais importante de katakana que a gente vai ter aqui no canal. Então, é imprescindível que você assista até o final. Por quê? Diferente das outras aulas que a gente teve coisas aqui que eram parecidas com o hiragana ou que já tinham nele, nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas que não existem no hiragana, tá bom? Você só vai ver isso com katakana. Então, fica até o final, tá? Se você gostar desse vídeo, já aproveita e dá o like, se inscreve no canal para ajudar a gente, ok? Então não vamos enrolar muito aqui, porque a gente tem bastante coisa para ver, certo? Vamos para os nossos slides então? Bom, aqui a gente vai ter as variações do ya, yu, yo pequeno, prolongamento, su pequeno, e até aqui é algo que vocês já têm ali meio que familiarizado, com exceção aqui do prolongamento que está um pouco diferente. E isso aqui, que é muito importante, a gente não tem no hiragana, é o uso do a, i, u, e, o pequeno, certo? Vou explicar direitinho para vocês como eles funcionam. Mas antes, vamos ver aqui o ya, yu e o pequeno, ok? Então vamos lá. O ya, yu e o pequeno, eles vão entrar com ki, shi, chi, ni, ri, ri, ok? Da mesma forma do hiragana. Esse aqui ele não vai mudar. Aqui a gente tem o ki como exemplo, tá? Para mudar um pouquinho. Então, se a gente colocar o ki mais o ya pequeno, ele vai ficar igual a kya, certo? Kya. Então, nós temos aqui kya, que é o ki mais ya pequeno. E da mesma forma, a gente fala que é pequeno, porque como vocês podem ver aqui, ele realmente vai ficar menor do que o caractere anterior, tá bom? Então vamos lá, a gente tem o ki mais ia pequeno que vira kya, o ki mais iu pequeno vai virar kyu, e o ki com o yo pequeno vai ficar kyo. Então, kya, kyu, kyo. Ele também pode entrar com a casa do Tenten e Maru sem problema nenhum, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês com o kya, mas o Tenten, ele vai ficar igual a gya, certo? Kya com Tenten vira gya. E quando a gente fala de Maru, lembrando que o Maru ele só vai entrar na casa do Ra. Então aqui eu mudei para o Ri com o Ya pequeno para dar o exemplo para vocês, ok? Então, Ria mais Maru vai ficar igual a Pia. Então, Ria com Maru vira Pia. Então, a gente tem Pia, Piu, Pio. Certo? Em seguida, nós vamos ter aqui a variação do prolongamento. O prolongamento, se vocês se recordarem, no hiragana a gente usa o U como prolongamento. Porém, no katakana ele é um pouquinho diferente. Katakana, ao invés do U, a gente vai usar um traço. Pelo menos para mim, o prolongamento no katakana é muito mais fácil do que do hiragana. Mas vamos lá. Uma palavra aqui de exemplo é corri. Corri. Reparem que, onde tem o tracinho, a gente prolonga o som. Mesma forma que o U funciona no hiragana, o tracinho vai funcionar no katakana. A gente vai falar corri e não corri. Corri. É um som mais prolongado, mais longo. Então, para escrever ele, a gente vai colocar o ko, o tracinho do prolongamento, ri, e mais um tracinho do prolongamento. Corri. Vai estar bem fácil aqui na hora de vocês passarem para katakana, que se vocês repararem, o tracinho literalmente é um traço ali no romanizado também. Mas ele também pode aparecer com aquele tracinho em cima da vogal, tá bom? Igual vocês viram no hiragana. Vamos para a nossa próxima variação. Agora a gente vai falar do tsu pequeno. O tsu pequeno, ele vai ser usado da mesma forma. Ele é usado com consoantes duplicadas, como kk, ss, tt e por aí em diante. Então aqui uma palavra de exemplo, a gente tem bedo. Bedo. Ele tem... é como se fosse uma mini pausa ali na palavra quando você usa o tsu pequeno. Como se fosse uma mini pausa ou uma sílaba tônica, sabe, mais forte. Então, bedo. Bedo. Vai ser... bedo é cama. Então, a gente vai colocar aqui o B,
Su pequeno, representando ali as consoantes duplicadas, tá? Que são os dois D. E o do, pedo, ok? Se você tiver com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ficar muito feliz em responder, tá bom? Vamos continuar aqui. O próximo é o nosso A, I, U, E, O pequeno. A gente não teve isso no hiragana. Ele é usado no katakana por quê? Existem palavras estrangeiras que não tinha pronúncia no japonês, tá? Então vamos pegar aqui como exemplo o fa e o fe. Se vocês se recordarem, na tabela tanto do hiragana quanto do katakana, aquela tabelinha básica de 46 caracteres, a gente não tem esse som fa ou fe. A única coisa com F que existe é o fu. Então, o que eles fizeram para resolver esse problema, né? Eles pegaram o fu e eles colocaram uma vogal pequena. Aqui eu vou pegar o exemplo com um A. Então, fu mais A pequeno, ele vai ficar igual a Fá. Você vai escrever o fu normal, A pequeno, e ele vai se pronunciar Fá. Não vai ser fuá, tá, gente? É Fá. Então, é para isso que serve o A, I, U, E, O pequeno. E ele não é usado só com fu, tá? Ele pode ser usado com outras coisas também. Como, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu nome de exemplo. Meu nome é Cláudia Elisa. Cláudia, eles escrevem Curaudia. Curaudia. Exatamente desse jeito aqui. Curaudia. Só que, se vocês repararem, esse di, eles escreveram com o D mais o I pequeno, que é o T com tentem e o I pequeno. Curaudia. Dessa forma aqui. Eles poderiam ter escrito de outra forma, por exemplo, com já, sendo o di, né, que é o shi com tentem mais o ia pequeno. Provavelmente poderiam. Só que, por causa da pronúncia, que ficaria esse shi, tentem e ia pequeno, fica já, já. Então, ali por causa da pronúncia, eu acredito que esse D com o I pequena ficou com uma pronúncia mais parecida com Cláudia. Cláudia. Não é Cláudia, já, né? Então fica mais parecido com o som original, tá? Cláudia. É Cláudia, não é Cláudia. Então, por isso, eles escreveram dessa forma. D com I. Cláudia. É um pouco confuso? É. Como que você vai identificar quando você escreve de uma forma e quando você escreve com outra? Gente, isso daí vai ser basicamente decoreba, tá? Quando vocês verem as palavras, vocês vão escrever e, consequentemente, vocês vão se lembrar de como elas são escritas depois. Mas o que é mais importante é que você saiba escrever o seu nome em katakana. Essa é a coisa mais importante para você se lembrar como se escreve. O restante, não se preocupa, que é imprescindível em katakana é você saber ler katakana, tá? Você tem que conseguir ler, e aí você já eliminou 50% do problema. Então, é indispensável saber ler katakana e escrever o seu nome. O resto das coisas, ó, não se preocupa. Saiba ler e escrever o seu nome. Isso é importante, tá bom? O restante é o restante. Então, vamos continuar aqui. Uma observação de algo que não apareceu aqui nas variações. É o uso do W. Com as palavras ocidentais entrando, o W surgiu nas palavras também. E o que acontece? No Nihongo, a gente só tem o A e o O. Tá? Na tabelinha a gente não tem outras palavras com W. É só o A e o O. Aí, como que os japoneses resolveram essa questão? Eles colocaram o U no lugar do W, certo? Então, o U, ele vai entrar no lugar do W quando tiver palavras com W. Como no katakana a gente usa palavras de origem estrangeira, isso é normal. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui web. Web na internet. Então, web. Como que eles vão escrever isso? Eles vão escrever U, E pequeno e Bu. Reparem que o U e o E vão representar o W e o E, tá bom? Então vai ficar web. Web. É um pouco engraçado, né? Então, para resolver essa questão das palavras com W, eles usam o U no lugar e a vogal pequena, tá bom? Web, web. Então, essa era a observação que eu queria fazer.
Vamos para os nossos exercícios? Aqui a gente vai ter bastante palavra para poder praticar, porque eu sei que essas variações são um pouquinho mais complicadas de entender, ainda mais porque parte delas a gente não tinha no hiragana, mas com um pouquinho de prática você chega lá. Vamos traduzir aqui nossas palavras? A primeira palavra que a gente tem é biru. Biru. Biru é cerveja. Tome cuidado que tem 2 biru no japonês. Biru com prolongamento, que é cerveja, e biru sem prolongamento, que é prédio. Então, biru, biru, cerveja, biru, prédio. Ok? Próximo é taxi. Taxi. Taxi é táxi. Em seguida a gente tem corre. Corre. Corre a gente já viu aqui na aula, mas está aqui para vocês poderem escrever ele para praticar. Em seguida a gente tem chocoreto. Chocoreto. Chocoreto é chocolate. Em seguida temos computer. Computer. Computer é computador. Próxima é shatsu. Shatsu. Shatsu é camisa. Agora nós temos nyusu. Nyusu. Nyusu vem de news, de notícia. Em seguida temos tiketo. Tiketo. Tiketo é ticket, bilhete. Próximo é shoppu. Shoppu vem de shop, que é loja. A próxima é muito fácil. Sofá. Sofá. Literalmente sofá. E aqui temos também famiri. Famiri. Famiri é família. Agora temos foco. Foco, garfo. Próxima, firumo. Firumo. Firumo é filme. E por último, webu, que é web. Bom, gente, essas são as palavras da aula de hoje. Eu espero ter conseguido passar para vocês de uma maneira que fique tranquila de entender, tá? Eu sei que essas variações aqui, elas pegam um pouquinho, é muita coisa para lembrar. Então, pratiquem, não fiquem só assistindo o vídeo. É importante. Ouviu a palavra? Fala. Mesmo que você esteja sozinho, qualquer coisa, se você tem que estar junto com uma pessoa, tenta falar para alguém, ou então olha no espelho, repete a palavra. Isso vai ajudar muito vocês. Que não adianta só vocês saberem na teoria, vocês têm que colocar em prática também, tá bom? Então a melhor forma é ouve, repete, ouve, repete. Isso vai ajudar vocês a memorizar e também a desenvolver a sua pronúncia, tá bom? Que é muito importante. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!